Salve, salve galera do meu canal! Chegou o momento de ficar por dentro da matemática. O tema da aula de hoje é Prismas, parte 1. Vamos dar continuidade ao tema poliedros. Então veja só, tem por dentro do assunto hoje, claro, vamos abordar essa parte inicial de prisma, entender as características, os elementos principais. Temos o nosso aprofundando o conhecimento, que vamos relembrar hoje proporção. E, claro, a nossa sessão Enem, como esse tema cai no principal vestibular. Então, se organiza, pega o material, porque está entrando no ar o Sou Mais Matemática e é hora da vinheta. Abordagem inicial, ou seja, na parte 1 de prisma, vamos entender quais são os elementos, como é constituído um prisma e também como determinar as diagonais. Então se prepara porque é hora de ficar por dentro do assunto. Vamos iniciar falando sobre o prisma. Veja só, é um sólido geométrico formado por duas bases paralelas e de mesmo formato e tamanho. Então aqui eu tenho a representação de três figuras geométricas. Primeiro, ela é composta por faces planas, certo? Todas as figuras aqui são planas, então ela é um poliedro. Para ser prisma, você vai localizar aí duas bases. Elas têm que ser paralelas, têm que ser iguais, né, de mesmo formato e também de mesmo tamanho. Se você localizar as bases e elas tiver essa característica, então ela recebe o nome de prisma. Olha só, aqui eu tenho que a lateral dela é toda formada por retângulos. E aqui na parte superior eu tenho a base quadrangular e embaixo também. Então elas são paralelas, elas têm o mesmo formato, que é um quadrado, e são iguais, né, nesse caso. Então ela é um prisma. Outra coisa, como é que eu classifico o nome dela? Ela vai ser prisma reto de base quadrangular, que você vai olhar sempre o nome do prisma de acordo com o formato da base. Quadrangular, pentagonal, hexagonal, heptagonal e assim vai. Então você classifica o nome dela de acordo com o formato dessa base. Eu vou explicar já o que é um prisma reto, tá bom? Então, ó, prisma reto de base quadrangular. Ou, nesse caso aqui, nessa figura especificamente, ela pode ser chamada de paralelepípedo. Então, tanto pode ser paralelepípedo como prisma reto de base quadrangular. Já na segunda imagem aqui, novamente, ó, as laterais aqui são retangulares e o que vai diferenciar aqui é o formato superior e o inferior. Veja que aqui é um hexágono, embaixo também é outro hexágono, tem o mesmo tamanho e, nesse caso aqui, as bases são paralelas. Então, nesse caso, é um prisma. E aí vai ser prisma reto de base hexagonal. Na outra, eu tenho, de novo, formato retangular nas laterais. E em cima e embaixo são triângulos de mesmo tamanho, de mesmo formato. Então, vai ser prisma reto de base triangular. Tá bom? Então, ó, uma característica comum dos prismas é essa. As faces laterais são sempre retângulos, tá bom? Então, é uma dica para vocês aí localizar e identificar sempre um prisma. Todas as faces laterais, todos os formatos das laterais aqui, ó, são retangulares. O que vai diferenciar, às vezes, é as bases, que pode ser triangular, hexagonal, pentagonal, quadrangular e assim vai. Mas a lateral, não importa o formato das bases, sempre serão retângulos. Então é uma dica para você identificar um prisma. Aí temos os elementos do prisma. Já vimos nas outras teleaulas que a base principal é vértice, aresta, né, e os lados. E aí, além disso, temos mais alguns detalhes. Ó. De uma base para outra, você determina sempre a altura. A altura é sempre perpendicular à base, lembra disso, né? Altura perpendicular. Então, eu tenho aqui a altura desse prisma, que nesses outros também, vai de uma base a outra, de uma base para outra. Temos aqui esses retângulos que representam a face lateral do prisma.
Então, nos três casos, ó, eu tenho as faces laterais que são retangulares. Além da face, nós temos a aresta lateral. Tem dois tipos de aresta. A aresta lateral, que é essas aqui que compõem a face lateral. E também temos, cadê? As arestas das bases, que são essas daqui, ó, tá bom? Então, o que vai compor a base é a aresta da base. O que compõe a face lateral é a aresta lateral. São dois tipos de arestas. Então, ó, em todas as imagens aqui eu tenho a aresta da base e também em todas elas eu tenho a aresta lateral, tá bom? Então, fique atento com isso. Como já falei, o prisma sempre terá duas bases. Se não ter duas bases, não é um prisma. Então, em todos eles, ó, tenho as bases aqui. Pronto. E deixa eu ver se mais alguma coisa. Pronto, beleza. Então, são esses os elementos aqui principais que a gente pode destacar num prisma. Só que na hora da classificação, o senhor falou que era prisma reto. O que é um prisma reto? Vamos entender isso agora. Ó. Tem dois tipos, prisma reto e o prisma oblíquo. Aqui a definição, quando você identifica que o prisma é reto, beleza. Se não conseguir identificar que ele é reto, automaticamente já é oblíquo. Então o prisma é reto quando a aresta lateral, lembra que essas linhas aqui, ó, que compõem a face, ela é perpendicular à base, as duas bases. Se as arestas forem perpendicular à base, o prisma é reto, tá bom? Então, ó, veja aqui que eu destaquei essa aresta aqui, ela é perpendicular à base. Em qualquer situação aqui dentro do prisma, as arestas são perpendiculares à base. Ou seja, você visualiza ele em pezinho em relação à base. Pronto, formou um ângulo 90 graus com a base, automaticamente o prisma é reto. Já nesse outro, é como se eu tivesse assim, ó. O ângulo da aresta lateral com a base não é de 90 graus. Então, nesse caso, é como se eu tivesse inclinado. E aí, ele é um prisma oblíquo. Tem uma pegadinha que vocês têm que ficar sempre atento, que muita gente pode se confundir. Faz de conta, supõe. Claro que aqui não é um prisma, né, que é um cilindrozinho, que ele é arredondado. Mas imagina o seguinte, eu tenho essa figura, a aresta dele em relação à base vai formar o ângulo de 90 graus. Perfeito. Se eu fizer isso aqui com a figura, continua sendo reto, tá bom? A aresta com a base forma um ângulo de 90 graus. Para ele mudar-se de reto para oblíquo, a base aqui, ó, faz com que a minha mão é a base desse objeto, permaneceria no mesmo lugar e eu inclinasse as laterais dele. Aí sim, as laterais dele com a base seria oblíqua. Não quer dizer que a figura está tortinha assim, ó, deitada, pode ser até assim, que ele deixa de ser reto não, viu gente? O que vai dizer se é reto ou não é a aresta com a base. Se não mudar, ó, não mudou, continua sendo reto, tá bom? Então aqui está tortinho, mas a base está desse jeito, ó, do mesmo jeito anterior. Então só fez isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Mudou a inclinação. Mas se eu pegar a figura e fizer assim, continua sendo reto, se não alterar nada em relação à base. Então o que importa não é a figura deitada, inclinada ou não. É a aresta com a relação da base. Se mudou o ângulo, se saiu de um ângulo reto, aí automaticamente já é oblíquo. Tá bom? Fique esperto com esse detalhezinho. O que é um prisma, professor? Regular. Prisma regular é o seguinte, ele é regular se e somente se, presta atenção, é reto, então ele tem que seguir essa característica aqui de ser reto, ok? E suas bases são superfícies poligonais regulares. Ou seja, aqui é para ele ser considerado um prisma regular, os triângulos deveriam ser equiláteros. Para que esse daqui seja um prisma regular, as bases deveriam ser hexágonos regulares. Ou seja, todas as arestas das bases têm a mesma medida, tanto em cima como embaixo. Nesse outro, lógico, formaria... As bases têm que ser quadradas, porque pode também acontecer, de além de ter retângulos aqui, aqui também ser retângulos. Não tem problema não. Se aqui for quadrado e aqui também, aí no caso eu digo que esse prisma, ele é um prisma regular. Então fique esperto. Aqui eu destaquei um tracinho, porque todas as arestas das bases têm a mesma medida. E embaixo também. Aqui também é uma ideia de um cubo, né? Nessa outra aqui eu tenho um prisma, sim, outro detalhe, né?
Aqui também é um prisma de base quadrangular, que segue o mesmo padrão dessa. Só que como as arestas da lateral também têm a mesma medida das arestas da base, então ali é um retângulo, né? Um paralelepípedo, e aqui eu posso chamar de cubo. No caso do cubo, ele é um prisma, só que a característica desse prisma é que todas as arestas têm o mesmo tamanho, o mesmo formato. Então por isso ele recebe o nome de cubo. Mas o cubo é um prisma também. E nesse outro aqui eu tenho um prisma, ó, as bases são iguais, são triangulares, mas não são triângulos equiláteros. Então nesse caso aqui, ó, as medidas são diferentes. Então ele é um prisma de base triangular, mas ele não se encaixa na regra do prisma regular. Então esse é regular e esse não é regular. Tá certo? Agora a gente vai ver, da continuidade, no caso do nosso tema, falando das diagonais de um paralelepípedo e também as diagonais de um cubo. Então vamos ficar por dentro do assunto. Estamos de volta com o nosso Por Dentro do Assunto e agora eu vou mostrar para vocês as formas da diagonal tanto de um paralelepípedo quanto de um cubo. Então veja só. Aqui eu tenho a representação de um paralelepípedo. O que está em verde aqui, essas letras A, B e C, representam as dimensões do paralelepípedo. Ou seja, o A é o comprimento, o B é a largura e o C é a espessura. Então aqui em rosa está destacada a diagonal dele. Cuidado não confundir diagonal do paralelepípedo com a diagonal da face. Então, ó, a diagonal da face vai de um vértice ao outro relacionado à face, que é o retângulo. Aqui é dentro da figura, então, ó, vai de um vértice ao outro por dentro do paralelepípedo. Então, é a diagonal dele. Se eu traçar desse vértice lá para o outro, é outra diagonal. Desse de trás para esse daqui da frente, é outra diagonal. Então, tem várias diagonais. Mas, nesse caso, todas são de mesma medida. Então, aqui é só uma ilustração. Para você determinar essa diagonal, você vai usar essa fórmula aqui. A raiz quadrada da soma dos quadrados das dimensões. Ou seja, o comprimento ao quadrado mais a largura ao quadrado mais a espessura ao quadrado. Então não tem como errar aí. É só utilizar essa relaçãozinha que você acha a diagonal tranquilamente de um paralelepípedo. Já no caso do cubo, eu vou ter a representação aqui das dimensões. Só que tanto o comprimento, quanto a largura, quanto a espessura tem a mesma medida. Então eu vou representar todas por A, ok? Comprimento é igual a largura, que é igual a espessura. Aí o que vocês vão fazer? Eu vou pegar a mesma relação de cima, tá certo? Eu vou traçar aqui a diagonal do cubo, por dentro da figura, lembrando que é por dentro da figura. Então eu vou usar a mesma fórmula anterior, que é um paralelepípedo. Ambos são paralelepípedos. A diferença é que todas as arestas aqui são iguais, por isso que recebe o nome de cubo. Então eu tenho a diagonal, é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que nesse caso aqui, todas as dimensões são iguais. Então eu vou substituir onde tiver B e C também por A. Então vai ficar diagonal é igual a ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Como aqui são todos iguais, dá para somar. Então soma os números que está fora. D é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Vai dar 3A ao quadrado. Sai da raiz quem está elevado ao quadrado. Então nesse caso o A está ao quadrado. Está multiplicando o 3, por isso que posso fazer isso. O 3 não está ao quadrado, então quem sai da raiz é esse A. Então, D é igual a A raiz de 3. Então, essa daqui é a fórmula da diagonal em relação ao cubo. Então, é A raiz de 3. Tendo a medida da aresta, você descobre a diagonal. Professor, mas aí na hora das provas eu preciso lembrar também das duas. Se eu usar só a de cima, pode ser também. Então, essa de cima tanto serve para um paralelepípedo, quanto também serve para um cubo. A diferença é que todas aqui são de mesma medida. Ou você já vai direto para essa, ou também pode recorrer à anterior, certo? Vamos ver duas situações agora que envolvem tanto a diagonal do paralelepípedo quanto a diagonal de um cubo. Então, olha só a questão que eu separei. Quanto mede a diagonal de um paralelepípedo retângulo
no qual as dimensões são 10, 6 e 8. Olha só, ele falou que é um paralelepípedo ou um retângulo. E estou vendo aqui que as dimensões são todas diferentes. Então, o comprimento é diferente da largura, que é diferente da espessura. Então, eu não posso pegar nessa questão e usar a fórmula da diagonal do cubo. Não posso, porque todas as arestas são de medidas diferentes, tá certo? Então, eu vou ter que usar a primeira relação. Então, D é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Pronto. Professor, é necessário identificar quem é comprimento, quem é largura, quem é espessura? Olha, não vai fazer diferença nenhuma quem é A, quem é B, quem é C. O que é importante é vocês usar os três valores que estão ali para calcular essa diagonal. Então, vamos substituir. D é igual a raiz quadrada, eu vou pegar o 10 no lugar do A. Então, 10 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, diagonal é igual a raiz quadrada, 10 ao quadrado dá 100, 6 ao quadrado dá 36 e 8 ao quadrado dá 64. Então, somando isso aqui tudo, D é igual a raiz quadrada de 200. Pronto. Aí o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar esse 200 e vamos fatorar, né? Porque aí não tem uma raiz exata, mas dá para deixar um pouco simplificado. Então você vai pegar o 200 e vai fatorar. Por 2 vai dar 100, por 2 vai dar 50, por 2 vai dar 25, por 5 vai dar 5, que por 5 vai dar 1. Você vai agrupar, no caso como é raiz quadrada, de 2 em 2. 2 ao quadrado, aqui 2 elevado a 1 e aqui 5 ao quadrado. Então vai ficar dessa forma aqui. É a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Só sai da raiz quem está ao quadrado. Então vai sair esse 2 e esse 5. 2 vezes 5, 10. E fica dentro da raiz essa raiz de 2 aqui. A unidade está em centímetros. Pronto. Então está calculado aí a diagonal desse paralelepípedo. Tá bom? Então, bem fácil. Só prestar atenção direitinho. Se for raiz exata, você extrai a raiz exata. Se der para fatorar, você fatora. E se também não der, fica do jeito que está mesmo a raiz. Ok? Vamos ver o exemplo 2. Um cubo tem 10 raiz de 3 centímetros de aresta. Calcule a medida de sua diagonal. Pronto. Aqui ele já foi específico e ele diz que se trata de um cubo. Perfeito. Tomar cuidado com as dicas que eu vou trazer para vocês agora, que muitas vezes ele já dá o valor da diagonal e pede a medida de uma aresta. Principalmente quando for relação a cubo. Então ele poderia dizer que isso aqui é a diagonal do cubo, e ele pedir qual é a medida da aresta. Então você ia substituir no lugar do D e achar o A. Fique atento a esses detalhes. Às vezes mais simples que o enunciado, mas ele pode fazer umas pegadinhas aí. Nessa daqui não. Ele está dizendo assim, um cubo tem 10 raiz de 3 centímetros de aresta. Então ele já está dando a medida do A. Ele quer saber quanto mede D. Então a gente vai substituir. D é igual. Aí agora a gente vai recorrer realmente a essa fórmula aqui. Substituindo, então vai ficar D é igual a 10 raiz de 3, que é a medida do A, vezes a raiz de 3 da fórmula. Então, D é igual. Aqui eu vou repetir o 10. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E a raiz quadrada de 9, 3. Então vai ficar 10 vezes 3. D é igual a 30 e a unidade está em centímetros. Olha só, tanto a do cubo quanto a do paralelepípedo, elas são em uma dimensão. Então, diagonal é linear. Então, em ambos os casos, a unidade é sempre linear também. Centímetros, metros, nada de colocar ao quadrado, ao cubo, não. Isso aí é para área ou para volume. Então, nesses casos aqui, ambas são iguais à medida da aresta dada. Agora chegou o momento de nós aprofundarmos o conhecimento e hoje vamos relembrar umas regrinhas de proporção. Cai com frequência no Enem, você tem que ficar atento, porque ele sempre vai falar algo de grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais.
Então eu separei essa questão que tanto envolve o nosso assunto, como também vamos relembrar essa parte de proporções aí que é importante. Então, roda aí nossa vinheta. Vamos então analisar a questão do aprofundando o conhecimento. Então diz assim, a diagonal de um paralelepípedo retângulo mede 20 raiz de 2 centímetros. As dimensões desse paralelepípedo são proporcionais aos números 5, 4 e 3, respectivamente. Calcule as dimensões do paralelepípedo. Então eu tenho a representação aqui só para ilustrar de um paralelepípedo. Ele disse que ele quer saber, no caso, quanto mede as dimensões, então vou chamar de A, B e C. Ele deu esses valores aqui, não se confundam, no caso, em pensar que já são as dimensões. Ele falou que as dimensões são proporcionais a esses valores, respectivamente. Então, o comprimento, eu vou relacionar, ele é diretamente proporcional a 5, a largura é diretamente proporcional a 4 e a espessura é diretamente proporcional a 3. É isso. E ele disse que, o que mais ele falou? Que a diagonal, no caso, desse paralelepípedo mede 20 raiz de 2. Então, é isso que nós tivemos de informação. Vamos então montar uma proporção. O comprimento ele é diretamente proporcional a 5. Então você faz essa fração, A dividido por 5, igual. A largura, que é o B, é diretamente proporcional a 4. E a espessura, que é C, é diretamente proporcional a 3. Toda vez que eu tiver uma proporção, isso daqui é um conjunto de razões, frações, e todas elas têm o mesmo valor final. Se eu simplificar todas as razões, vai gerar uma constante. Aí eu vou chamar essa constante de K, tá certo? Toda proporção gera uma constante. Fique atento a esse detalhe aí. Como ele não disse quanto é essa constante, então eu vou chamar apenas de K. E aí eu estou percebendo que cada igualdade dessa está relacionado a K. E é isso que a gente vai fazer agora. Vou pegar o A sobre 5 e vou igualar a K. Eu vou pegar no caso, o B sobre 4 e vou igualar a K também. E vou pegar o C sobre 3 e também igualar a K. E aqui vocês vão fazer meio pelos extremos, ou seja, vamos isolar quanto vale o A, quanto vale o B e quanto vale o C. Então, aplicando meio pelos extremos, vai ficar A é igual a 5K. Fazendo meio pelos extremos aqui, B é igual a 4K. E fazendo meio pelos extremos aqui, C é igual a 3K. Só um exemplo aqui dessa constante é essa fração aqui. 2 quartos é proporcional a 6 sobre 12. Então, aqui eu tenho uma proporção. Se eu simplificar ambas, tudo isso aqui é igual a 1 meio. Então, 2 por 2 vai dar 1, 4 por 2 vai dar 2, 6 por 6 vai dar 1, 12 por 6 vai dar 2. Então, esse 1 sobre 2 seria o K que eu estou falando aqui no início. Se for proporcional, sempre será igual, no caso, a uma constante, que é a forma simplificada de todas as frações. Como ele não deu o valor de K, então eu vou usar essa incógnita mesmo. Então, cada dimensão que aparece aqui está relacionado a uma constante. Todas estão em função de K. Como ele deu o valor da diagonal, ele falou aqui, que a diagonal do paralelepípedo mede 20 raiz de 2, então eu vou ter que usar a fórmula da diagonal para poder descobrir o valor de A, de B e de C. Então vamos lá. A fórmula da diagonal é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então a gente vai substituir. A diagonal ele já forneceu, que é 20 raiz de 2. É igual a raiz quadrada, o A ao quadrado. Então, nesse caso, vai ser 5K. Então, coloque em parênteses, 5K ao quadrado, mais o B vale 4K. 4K ao quadrado. E o C vale 3K. Vai ficar 3K ao quadrado, fecha a raiz. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o inverso. O inverso da radiciação é a potência. Para não trabalhar com uma incógnita e uma raiz, não vai dar certo resolver, então eu vou desfazer isso aqui. Então vai ficar esse termo aqui ao quadrado. Então fica 20 raiz de 2 ao quadrado. Lembrando, o inverso da potência é a radiciação. Então não se altere em nada. E agora eu vou resolver essas
potências que aparecem aqui. Então, eu tenho 5k ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. E k ao quadrado, k ao quadrado. 4k ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. E k ao quadrado, k ao quadrado. 3k ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado, 9k ao quadrado. Quando eu tenho uma multiplicação de dois termos que está elevado ao quadrado, cada termo fica elevado a 2. Então, nesse caso, eu faço 20 ao quadrado e também faço raiz de 2 ao quadrado. Então, 20 ao quadrado vai dar 400. Posso tirar o parênteses agora, né? E raiz de 2 ao quadrado é equivalente a 2. Aí eu vou, nesse caso agora, somar todos esses valores que estão aqui. Vai dar 50k ao quadrado. 2 vezes 400 vai dar 800, é igual a 50k ao quadrado. Dá para cancelar, gente, esse zero aqui, isso já simplifica logo. Ó, simplifica, e aí vai ficar aqui 5k ao quadrado, 5k ao quadrado igual a 80. Nesse caso, vai fazer agora o inverso, né? Então, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, vai ficar k ao quadrado é igual a 80 dividido por 5, que é igual a 16. Então, k ao quadrado é igual a 16, k é igual. O inverso da potência, raiz de seção. Então, fica raiz quadrada de 16 mais ou menos, ok? Gente, desses dois valores aí, como se trata de uma constante, e como vai se tratar também depois de medidas de comprimento, porque aqui, ó, se o k for negativo, 4 vezes, vamos supor, menos 1. 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Então, eu vou ter uma largura de uma figura menos 4 centímetros. Não tem lógica, não pode ser, dimensões não podem ser negativas. Então, quando você fizer aqui o mais ou menos, você só vai pegar na constante o valor positivo. Então, a raiz quadrada de 16 será 4. Você não pode pegar o negativo, porque senão você vai achar dimensões negativas. Aí não tem lógica, tá certo? Então, achei o valor de k. E aí, para finalizar, você vai pegar esses valores que eu circulei ali e descobrir o A, o B e o C, tá certo? Então, você vai fazer assim, ó. O A, nesse caso, corresponde a 5k. Então, o A é 5k. Como k vale 4, então vai ficar 5 vezes 4, que é igual a 20. E aí, nesse caso, a unidade está em centímetros. Então, é 20 centímetros. Para achar o B, você vai pegar essa formulazinha, que é 4 vezes o K. Então, 4 vezes K. Como o K vale 4, então 4 vezes 4 dá 16 centímetros. E para achar o C, você vai pegar a terceira fórmula, que é 3K. Como o K vale 4, então 3 vezes 4, 12 centímetros. Então, está aí as três dimensões desse paralelepípedo. No caso ali, o A representaria o comprimento, né? 20 centímetros. O B representaria a largura, que seria 16. E o C representaria, naquela imagem que eu fiz ali, a espessura, que corresponde a 12. Então, aqui a gente usou a regra de proporção para poder resolver uma questão que envolve diagonal. Então, fique atento, porque pode cair questões desse estilo aqui. E é bem fácil de resolver. Ok? E agora vamos à nossa sessão Enem. Eu trouxe uma questão relacionada ao tema da nossa aula, que já caiu no principal vestibular. Então, roda aí. Vamos analisar então a questão que eu separei na sessão Enem. Ela caiu no nosso vestibular, então preste atenção como foi a abordagem em relação ao tema prismas. Então, veja só o que a questão diz. Uma rede de hotelaria dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura abaixo. A ideia é permitir aos hóspedes uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. Olha que chique! Então temos aqui a representação desse tipo de cabana, né, que ele está falando aí no enunciado. E aí vamos agora entender o que a questão está querendo, né? Então vamos ao comando da questão do Enem. Claro, tem sempre um texto,
motivador, temos às vezes associado a uma imagem, logo após tem o comando e depois tem as alternativas, tá certo? Então vamos à parte do comando e as suas alternativas correspondentes. A forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na figura é um tetraedro, uma pirâmide retangular, tronco de pirâmide retangular, prisma quadrangular reto e prisma triangular reto. Você tem que entender, e claro, a gente vai aprender também todos esses tipos de situações de formas geométricas que estão aparecendo nas alternativas, nas próximas teleaulas também. Mas, pela imagem aqui, já dá para associar algumas características comuns. Primeiro, se fosse fazer por eliminação, tetraedro é uma figura que tem quatro faces. Tá, beleza. Nessa daqui eu tenho 3 retângulos e 2 triângulos, ou seja, eu tenho 5. Então, já não pode mais ser letra A. Mesmo você não sabendo o que é um tetraedro em si, qual é a forma de um tetraedro, você já elimina pela quantidade de faces. Então, tetra, 4. Então, já não pode ser a letra A. Mas, para tirar as dúvidas de vocês, um tetraedro é uma figura de 4 faces, lógico, que é uma pirâmidezinha, vamos dizer assim. Ele tem faces triangulares, 4 faces triangulares. Pode ser uma característica aí de um tetraedro. Todas triangulares. Nesse caso, não se encaixa. Uma pirâmide, para ser uma pirâmide, eu tenho uma base e vou ter um vértice. Não vou ter 2 bases. Não é que nem o prisma. Então, nesse caso, não tem nem como ser pirâmide aqui, né? Só se não tivesse esse outro vértice, ele fosse ligado a um único vértice. Aí sim, teria a base, teria um vértice, poderia ser uma pirâmide. Então, é mais fácil de associar a pirâmide, para esse caso também não. Tronco de pirâmide é quando eu tenho uma pirâmide que eu faço um corte nela, e aí ao invés de eu ter uma única base, eu vou ter 2 bases. Só que aí, professor, o senhor já falou que o prisma também tem 2 bases, só que são bases iguais de mesmo tamanho. No tronco de pirâmide, como ela vai afunilando, quando você faz um corte um paralelo à base, eu vou ter um formato lá menor e uma base maior. Então são bases de mesmo formato, só que de tamanhos diferentes. Então é um tronco. Por isso que vai diferenciar de prisma. Vocês vão entender depois futuramente. Mas o prisma, as bases são iguais, mas também são de mesmo tamanho. E o tronco não. São de mesmo formato, só que de tamanhos diferentes essas bases. Então, nesse caso aqui, onde estão as bases, professor? O formato aqui desses lados aqui são retangulares. E eu tenho 2 triangulares que são paralelas de mesmo formato. Então é um prisma, gente. É um prisma de base triangular, tá certo? Aí nesse caso eu vou ficar entre a D e a E. Só que na D ele fala que é um prisma quadrangular reto. Lembra que para o prisma ser reto, as arestas têm que ser perpendicular à base. Eu já localizei que a base são os triângulos. Então o prisma, sempre as laterais do prisma, lembra que eu disse? Sempre as laterais do prisma é retangular, certo? Tem formato de retângulo. O que vai o nome do prisma é de acordo com a base. A base é triangular. Então, prisma quadrangular se a base fosse um quadrado, ou seja, se a figura fosse um paralelepípedo. Aí eu poderia marcar a letra D. A letra E ele fala prisma triangular reto. Triangular porque a base são triângulos e reto porque a aresta com a base forma um ângulo de 90 graus. Então, nessa figura, mesmo que você não soubesse o que é um tetraedro, o que é um tronco, mas pela definição de um prisma, você já consegue matar de cara que é a letra E, que é a resposta correta, tá bom? Então fique atento, fique esperto, porque se não tem cálculo nenhum, é só analisar a imagem, simplesmente, tá bom? Então fique esperto sobre esses detalhes. E vamos encerrando por aqui. Você que está com dúvida no conteúdo do primeiro ano? Está com dúvida no conteúdo do segundo ano? Então acesse o meu canal, fique esperto, digite Gilmar Primo, porque você vai encontrar tudo o que você mais procura, tá certo? E para finalizar com chave de ouro, é hora da nossa vinheta de encerramento. E ela vem com música, como sempre. E hoje é dia de funk melody. Eita Jesus, vamos lá, vamos dançar que tá demais. Um abraço carinhoso, fique com Deus e até a próxima aula. Valeu, galerinha. Fui. Vem mexer, vem dançar, porque eu gosto quando dança pra me provocar.
boca descendo no chão. A noite chega, ela só quer dançar.